Amigos internautas, é um prazer enorme estar aqui para nós falarmos um pouco dessa prova que vai vir domingo. Temos tranquilidade, serenidade, que vai dar tudo certo. Mas Lucas, vamos aqui lembrar alguns tópicos que com certeza você tem que dar uma olhada antes de passar a prova. Vamos lembrar, amigos, o juros simples, tá bom? Vamos lembrar com calma, tranquilidade. Lucas, primeiro me lembra aí a fórmula do juros simples. Anota aí para a gente lembrando, para ficar consciente, que são os tópicos muito quentes para essa prova. J de juros igual a C de capital vezes I de taxa vezes T de tempo. Então, com essa relação, você pode aplicar para o cálculo de juros simples. Lucas, me lembra só mais uma coisinha. E o montante dos juros simples? O montante dos juros simples, amigos, para lembrança, é o capital mais os juros. Ah, amigo, mas você me lembrou uma coisa importante que você não pode esquecer para domingo. Que a representação gráfica do montante dos juros simples é uma função do primeiro grau. Então, não esquece, se falar na prova em gráfico de função, gráfico de montante dos juros simples, você vai observar aquela que tem o gráfico de uma função afim, ou seja, uma reta que não passa na origem, ok? Mas cabe também aqui, já que nós estamos falando em juros, lembrar também os juros compostos. Com certeza, Lucas, que é um assunto importante. Então, lembrando aqui os juros compostos, vamos lá lembrar a relaçãozinha dos juros compostos. Anota aí com calma. Montante M igual a C de capital multiplicado, parêntese, por 1 mais I, onde I é a taxa, tudo isso é elevado a T. Lucas, então te faço a pergunta, me faz, vai lá como lembrança final. Lucas, se o montante dos juros simples é representado por uma função do primeiro grau, uma função afim, então o que é que representa, qual é o gráfico, qual é a função que representa o montante de juro composto? Linda a tua pergunta. Esse montante do juro composto é representado por uma função exponencial. Então fica bem claro o relacionamento do montante do juro simples com a função do primeiro grau e o montante do juro composto com a função exponencial. É importante também te lembrar as técnicas de contagens. Ô Lucas, como é importante te lembrar em especial a técnica de contar aplicando um arranjo ou uma combinação. Nós sabemos plenamente que o arranjo importa a ordem. E esse arranjo, para tu não esquecer, anota aí para tu lembrar, arranjo de NPAP, coloca igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrança boa. Lucas, agora, vamos lembrar uma combinação. Nós sabemos que numa combinação, se você mudar a ordem escolhida e não alterar, isso é uma combinação. E essa fórmula da combinação, lembrando também para domingo, combinação de NPAP é dado por quem? N fatorial sobre P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Amigos internautas, feitas essas lembranças, vale salientar também que é bom você dar uma olhada antes do domingo na fórmula das áreas de figuras planas, aquelas mais utilizadas, as que mais caem no Enem. Poxa, vamos lá lembrar. Vamos lembrar o retângulo, área de um retângulo, base vezes altura. Área de um quadrado muito utilizado, L ao quadrado, lado ao quadrado. A área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Ô Lucas, que lembranças maravilhosas, sim. A área de um círculo, que é muito importante. A área de um círculo, que é igual a πr ao quadrado. Importante lembrar, amigos internautas, que essas áreas vêm sempre relacionadas, assim, com o cálculo da área, com a porcentagemzinha no meio. Então, fazer essa versatilidade. Outra área que é importante lembrar também é a área de uma coroa circular, que é a área de um maior círculo menos a área de um menor círculo. Você pode anotar como sendo a área da coroa circular, π, parêntese, r ao quadrado menos r ao quadrado. Importante salientar também que essas áreas nos ajudam nos cálculos dos volumes dos sólidos. Ah, Lucas, isso aí é importante demais. Exemplo, vamos lembrar aí a fórmula dos volumes dos prismas. Todos nós sabemos que esses prismas têm um volume. E um volume de um prisma é dado por quem? Área da base vezes altura. Vale salientar também que essa área da base, ela varia. Pode ser um triângulo equilátero. Aí tu teria que lembrar dessa área de um triângulo equilátero. Tipo, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse prisma poderia ser quadrangular regular. Então, a área de um quadrado, que nós já falamos, L ao quadrado. Esse prisma poderia ser hexagonal regular. Ah, Lucas, é importante lembrar que um hexágono se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, essa área da base ficaria 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Mas nós temos também um prisma muito importante, que é um prisma chamado cilindro, um prisma de base redonda. E nós sabemos que o volume dele também, por ser prisma, é a área da base vezes a altura. Só que essa base é um círculo e sua área é πr². Vale salientar também os volumes das pirâmides. Nós sabemos que uma pirâmide tem volume 1/3 da área da base vezes a altura. E um cone, que é uma pirâmide de base circular, nós temos aí um volume 1/3 de πr²h. Então, amigos internautas, valeu? Essas lembranças devem ser colocadas em práticas. Nós temos certeza do seu sucesso, nós temos certeza da tua aprovação. Vai com fé. Um abração, até a próxima. Uma das coisas que eu queria falar com vocês, e que é muito importante, é você estudar e compreender bem os tópicos de porcentagem. Porcentagem é um assunto que sempre cai, todo ano cai, vai continuar caindo, porque afinal de contas, eu costumo dizer para todo mundo, para todos os meus alunos e em geral, que porcentagem é um assunto que sempre vai cair em qualquer prova de matemática. Uma coisa também que você precisa estudar e dominar é o que se refere a grandezas diretas e grandezas inversas. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Uma coisa que caiu ano passado na prova do Enem, na prova do sistema presidiário, foi o sistema de numeração romano. E isso ainda não caiu na prova normal, na prova tradicional do Enem que acontece para as escolas. E é importante que você dê uma olhada como se escrevem números em sistema de numeração romano, para que você não possa cair uma surpresa de se deparar com um problema com esse sistema de numeração. Outro assunto também importante que você precisa ter em mente é a regra de 3 simples e a regra de 3 compostas. Regra de 3 simples é quando você apenas tem 2 grandezas e regra de 3 composta quando você tem 3 ou mais grandezas. E aí você tem que analisar quando as grandezas são diretas, quando as grandezas são inversas, enfim, tem que dar uma revisada nisso também. Assunto importante, muito importante, são os problemas combinatórios. Problemas de arranjo, problemas de combinação, problemas de permutação. Aquela história de você estudar os anagramas, com a quantidade de caminhos que são necessários para ir de um ponto a outro, de uma determinada trajetória, de uma determinada malha, enfim, problemas de princípio multiplicativo, que a gente costuma chamar de PFC, princípio fundamental da contagem. Assunto importante também se refere ao que a gente chama de probabilidade. Estudar um pouco também mais de probabilidade condicional e também o teorema da multiplicação de probabilidades, bem como a probabilidade da união de 2 eventos. Só para lembrar, a probabilidade de um evento A unido com o evento B acontecerem é a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade da interseção, ou seja, a probabilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Unidades de medida. Unidades de medida, sistema métrico decimal. Unidades de comprimento, unidades de superfície, unidades de volume, capacidade, unidades de massa e unidades de tempo. Eu quero frisar aqui com vocês que você lembre, não esqueça que 1 decímetro cúbico é 1 litro, que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro e que 1 metro cúbico é 1 quilolitro. Agora, se você transformar isso para massa, tem um detalhe, que 1 decímetro cúbico ele é 1 litro, mas ele também pode ser 1 quilograma, se você tiver água pura, que é água destilada. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro e é 1 grama de água destilada. E 1 quilolitro é 1 metro cúbico e é 1 tonelada de água se ela for destilada. Tópicos de geometria plana. Geometria plana é muito vasto, mas algumas coisas importantes eu quero citar para vocês. Áreas, área de triângulo, área de quadrado, área de paralelogramo, enfim, as figuras planas simples. Dê uma revisada nas fórmulas de áreas, semelhanças de polígonos, semelhanças de figuras, semelhanças de triângulos, o teorema de Pitágoras, que é também um teorema importantíssimo. E outra coisa que eu queria falar é uma coisa muito pontual da geometria plana. O raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo. Como calcular o raio de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo? Soma dos catetos, subtrai a hipotenusa
e divide tudo por 2. O raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo é a soma dos catetos menos a hipotenusa dividido por 2. Isso é uma coisa que já caiu na prova do Enem há alguns anos e que, se você soubesse isso, seria o suficiente para resolver um problema. Seria mais rápida a solução. E isso é um tópico muito pontual, que já ajuda a resolver diversos problemas de forma mais rápida. Uma outra coisa é no que se refere à função do segundo grau. Você lembrar que a função do segundo grau, ela pode admitir um máximo, pode admitir um mínimo. O x do vértice é calculado pela expressão menos b sobre 2a e o y do vértice é calculado pela expressão menos delta sobre 4a. Lembrar que a função ela tem um máximo quando o a da função é negativo e ela admite um mínimo quando o a da função é positivo. Logaritmos também é um assunto que caiu na prova do Enem, na versão passada, e que você precisa também estar lidando um pouco mais com aquelas propriedades operatórias. Não vai cair, se for cair logaritmo, não vai cair nada de complicado demais. Aquelas equações que você olha e diz assim, ah, meu Deus, acho que eu vou enlouquecer. Aquilo não é nada daquele jeito. São coisas mais simples, são coisas contextualizadas e bem objetivas. E para finalizar, eu queria falar com vocês sobre estatística. Estude gráficos. Análise de gráfico é uma coisa que sempre vai cair. Estudar também as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana, e as medidas de dispersão, desvio padrão, desvio médio absoluto e a variância. A variância nada mais é do que o quadrado do desvio padrão. E para finalizar realmente, tópicos de geometria espacial como prismas, pirâmides, cilindro, cone, esfera. Isso são coisas que é uma matéria que tem muitas e muitas fórmulas, mas você não precisa estar vidrado, preso àquele assunto de troncos, estudar aquelas fórmulas de tronco, aquela coisa louca. Aquilo ali não há essa necessidade. Se prenda a estudar um pouco sobre cubo, um pouco sobre paralelepípedo e algumas figuras planas que caem dentro da geometria espacial. Nós desejamos a você uma boa prova, desejamos que você tenha sucesso e a gente se vê em breve. Um abraço. Brasileiros, no próximo fim de semana, vocês irão enfrentar mais um Enem. E aí vai o conselho de quem já conhece isso há alguns anos. Perdi a cabeleira quase toda fazendo exatamente isso. Na parte de matemática, é importante vocês darem uma olhada em alguns tópicos. Por exemplo, na geometria analítica, o estudo das retas. Entender que uma reta, a variação de y e a variação de x, essa divisão é sempre constante. Por exemplo, se você vai de 3 para 7, você aumentou 4. Se você vai de 5 para 10, você aumentou 5. A proporção de um para o outro é 4/5. Essa proporção se mantém constante no crescimento de uma reta. É importante que você saiba analisar se esse desenho da reta é crescente ou é decrescente. Então, se ele for subindo, logicamente ele cresce. Se for diminuindo, logicamente ele decresce. O crescimento dos gráficos é muito importante, mas também é importante você saber onde é o máximo e onde é o mínimo de uma função do segundo grau. Lembre-se que a função do segundo grau é máxima para um A negativo e mínima para um A positivo. Ambos com a mesma fórmula, menos delta sobre 4A, ou seja, 4AC menos B2 sobre 4A. A fórmula tanto serve para o máximo como para o mínimo. Quem vai dividir esse máximo e mínimo, quem vai lhe dizer se é máximo ou mínimo, é o sinal da letra A. Outra coisa muito importante, principalmente na prova de domingo, que são 5h30, é a divisão desse tempo. Você sabe que tem uma prova de redação, matemática e português. E você há de pensar, por onde eu começo? E eu te dou um conselho, comece pela redação. É o fato mais importante da prova de domingo. Tire uns 50 minutos ou 1 hora para fazer a redação, divida português e matemática de 10 em 10 questões. Aí você diz, vai sobrar questão, porque matemática tem 45. Isso aí você deixa para o final.
e procure passar limpo a sua redação, o definitivo, após fazer umas 10 ou 15 questões de português e de matemática. Não faça o definitivo de redação após terminar a redação. Por quê? Porque senão você não vai visualizar nenhum erro. A prova de matemática é uma prova muito abrangente, muito bem feita, fácil solução e que vai exigir de você uma leitura rápida. Os principais assuntos da matemática, todos são abordados. Proporções, regra de 3, análise combinatória, a parte de probabilidade e estatística, cada assunto desse é abordado de uma maneira bem simples e bem sucinta. Não vá pensar que você vai encontrar problemas muito difíceis, de forma alguma. Principalmente que são 45 questões de matemática, 40 de português, 5 de línguas e mais uma redação. Lembre-se que você vai estar 10 horas e meia do seu fim de semana à tarde para fazer essa prova do Enem e que isso aí vai decidir o seu futuro. Quero desejar a você que esse futuro seja brilhante e que você tenha muito sucesso no seu vestibular, no seu Enem, que não merece mais o nome de vestibular, porque agora você tem uma chance muito melhor de ser aprovado. E que a gente não nos encontremos mais falando de Enem, mas falando de universidade, do curso, do futuro e, logicamente, dele, que é o motivo maior para a gente estar nesse sacrifício todinho de 10 horas e meia de prova. Valeu e boa sorte para todos.